Boa tarde, ouvintes da Rádio TV Menorá, nesse momento de transmissão simultânea para todo o planeta. Oh, glória! Os irmãos estão animados? Mas é para estar, salvação, filiação, vida eterna, né? Quem crer e for batizado será salvo. Está lá em Marcos 16. Então, não tá assunto encerrado, né? Podemos terminar aqui o programa. Não tenho, né, por que ficar desanimado, por que questionar, por quê, não é de Deus, né? Está acontecendo porque Deus está permitindo. Você vá ao joelho, você dobra o joelho, você vá aos pés do Senhor, né, e pergunte para Ele por que Deus está permitindo. Por que se você é filho dele, é dono do ouro e da prata, e você está sentindo alguma coisa, pergunta para o Pai, né? Não adianta perguntar para homem, a gente sempre quer tomar uma cápsula, uma pílula, né, para resolver e ser feliz, né? Mas não é assim que funciona, né? O Senhor disse que é no padecer, que é no se humilhar, né? E está escrito que os humilhados serão exaltados. Então, que a gente possa, né, nesse início de bate-papo edificante, desfrutar verdadeiramente, né, do que é o reino de Deus, né? Porque aqui na TV Menorá, na Igreja do Senhor Jesus, né, aqui a gente fala do reino, né? Aqui a gente fala do evangelho pleno, ou seja, é reino e graça, né? Então tem a nossa parte, né? Aqui fala que nós temos que seguir Jesus, né? Ou seja, não é andar na frente de Jesus, né? Não é querer fazer uma coisa mais moderna, né? A gente tem que fazer justamente conforme Deus orienta pela sua palavra, né? E eu glorifico a Deus porque essa porta, né, que é esse site, né, tvmenorá.com.br, que é esse site, o pãodejudá.com.br, que é o site expansãodaverdade.com.br, ou seja, são portas, né, que estão abertas justamente para a sua edificação, né, que é verdadeiramente um programa de vida, né, um programa da vida de crescimento espiritual. E fazendo parte desse programa da vida de crescimento espiritual, temos esse programa, então, o Quintal Vivo, que já vai para o 4º ano, desde 2009, né? Nós aí estamos fazendo parte desse projeto que se iniciou junto com a Rádio Menorá, inicialmente em 2009 também, e nós estamos aí servindo ao Senhor, mais uma vez, né? Graças a Deus, porque é só por Ele, né? Pela graça e misericórdia de Deus, porque eu já testemunhei inúmeras vezes que eu estou vivo aqui ainda porque Deus permitiu, né? Porque se eu estivesse no mundão, tenho certeza que não estava mais aqui, né? Por todas as experiências que passei já, e eu glorifico o Senhor porque nós não somos nada mesmo, né? Essa é a realidade. Mas nós somos nada que tudo tem. Amém? Porque quem tem Cristo tem tudo. E aí nós de novo vimos aqui na quinta-feira para bater esse papo, para poder trazer mais um convidado, mais uma convidada, mais uns irmãos para trazer testemunho, né? Para que a gente possa ver como Deus é maravilhoso, que Deus tem operado e feito, né, maravilhas quando a gente se humilha e se coloca na posição, né? E sempre esperando, né, inteiramente no Senhor. Amém? Não é mais ou menos, né? É inteiramente. Nós já convidamos os irmãos a abrir lá em 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 13, né? Vamos tocar as vestes. Você que tem a palavra em casa, aproveite, né? Se você está desprovido agora da espada, né, você pode fazer uma oração leitura. O que é orar ler? Orar ler é você repetir, né, conosco, aí onde você está, né, porque a fé vem pelo ouvir, amém? E praticar. Então vamos lá, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. E esperai. Esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Estão aqui conosco já, presente aqui no estúdio da TV Menorá. Hoje a TV Menorá Mobile, né? A TV Menorá móvel, né? Porque agora o Senhor está permitindo arranjos, né? A unidade móvel do Quintal Vivo, né? Visitando, né, os irmãos da Serra Gaúcha, né? Você que está aí, né, pelo Brasil todo, aí pelo exterior, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para aqueles que nos assistem lá do Japão, né? Que você possa desfrutar verdadeiramente, os irmãos da Europa,
né? Estados Unidos também temos acessos, enfim, são vários países já que têm conectado, nós temos acesso, né, pelos dados e informações da internet, e também, né, aquele grande abraço, né, para o Brasil, né? Brasil, não dá para dizer todas as cidades mais, né? Graças a Deus, que já são tantas, nós ia passar um programa só citando cidade. Mas aqui presente conosco, né, um irmão, né, das antigas, um irmão que passou por vários trabalhares, né, e nós não estamos aqui para exaltar coisa ruim, mas nós estamos aqui para testemunhar o poder de Deus, né, e o poder de Deus também atuou na vida desse casal, e aqui conosco então, o casal pastoral de Farroupilha, né, o irmão Paulo Lopes, né, e a irmã Elisângela. Então, o irmão Paulo Lopes, presbítero da cidade de Farroupilha, aqui no Rio Grande do Sul. Boa tarde, irmão. Boa tarde a todos. Com alegria mesmo que nós confirmamos aquilo que o Cleider já falou, que das antigas, como já me disseram uma vez, dinossauro da igreja, é mole. Mas realmente, por ter esse tempo, não é motivo também para se vangloriar, não é motivo para se autopromover, para se exaltar, e sim para testemunhar das coisas de Cristo. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para compartilhar neste bate-papo as grandezas de Deus. Amém. Aproveitando aí, já dá uma boa tarde para a irmã Elisângela, né? E já aproveitando, irmã, já vamos dar um direito no Amaleque, né? No bichão, né? Que vem atormentando, né? Tanto o povo, né? Tanto o povo de Cristo, inclusive, né? O pessoal, então, aí, gentil, nós não vamos nem comentar, né? Porque tá, a gente só ouve reclamação, murmuração, né? E contenda, né? Mas a gente vê também que o povo de Cristo tem sofrido também, né? Mas como, né? Os filhos do rei, né? Do rei dos reis, né? E compartilhar um pouquinho assim conosco, né, irmã, inicialmente, como é que está sendo, né, esse trabalhar de Deus na vida de vocês, né, com as experiências lá do próprio povo, né, do rebanho, lá no rebanho de Farroupilha, né, e eu glorifico a Deus assim porque as experiências que vocês estão tendo novas, né, com essa mudança e também, né, dessa alegria de vocês estarem, né, se envolvendo com a obra dele, né, que é do Senhor, na cidade de Farroupilha. Amém. Uma boa tarde a todos. O Senhor está fazendo grandes coisas naquela cidade, né? Ele nos levou para lá e dia após dia nós temos visto assim que Ele tem alcançado vidas naquela cidade através dos materiais da igreja e através do nosso próprio testemunho também, porque nós começamos bem no início da igreja e nós vemos que o Senhor está fazendo ainda, mesmo durante todo esse tempo, Ele continua fazendo grandes coisas em nós. E a gente vê assim, ó, lá em Farroupilha, a gente pode ver que muitas pessoas estão sedentas da palavra. E que nós temos que continuar abertos para que o Espírito continue nos usando, para que essas almas sejam ganhas. Amém? E como o irmão falou, né? Temos que estar todos os dias, né, batalhando para vencer esses espíritos caídos das trevas que querem impedir, né, o mover de Deus naquela cidade. Amém? E dentro desse contexto aí, né, de nós se animar, né, conta para nós um pouquinho da animação que foi, né, vocês poderem ir para lá, né? O trabalhar que foi, como é que é, né, ir para uma nova cidade, porque às vezes as pessoas querem saber, né, de onde é que vocês são, onde é que vocês nasceram, né, vocês já nasceram em Farroupilha, e como é que está sendo esse trabalhar todo, né, para poder identificar primeiramente assim até com a esposa, né, vamos começar, porque muitas vezes até as irmãs que nos assistem ficam assim muito apegadas às vezes, né, a minha mesa de jantar, a minha cozinha, né, o meu quarto, né, a minha geladeira, né? É uma coisa assim, parece que, né? Parece que a vida tá ali, né? Naquelas coisas, né? Muitas vezes. Não, eu vou na igreja, eu vou nas escolas, eu sirvo a Deus. Mas, né? Imagina só eu ter que deixar, né, a minha cozinha, né?
Eu tenho que deixar a minha sala, né? Imagina, foi a minha mãe que me deu a mesa de jantar, né? Então, como é que é isso, né? Como mulher nesse processo, né? Nesse trabalhar de Deus aí, né? Quando Deus dá uma ordenança, né? E diz assim, né? Que a gente venha na simplicidade obedecê-lo. Bom, irmão, então para me responder essa tua pergunta, eu vou ter que começar do início da nossa caminhada. Quando aconteceu que Deus permitiu naquela época uma enfermidade no nosso filho, que tinha 3 anos de idade. E essa permissão foi justamente porque eu, principalmente, era uma pessoa muito incrédula. Eu não acreditava, eu sabia que existia um Deus, ouvia falar muito em Jesus Cristo, mas eu nunca tinha lido uma Bíblia, eu não tinha conhecimento. Então, a gente sabe que é Deus que nos escolhe, né? Então eu tenho que contar isso porque foram vários trabalhos na minha vida até chegar esse momento de estar totalmente despreendida das coisas naturais, como o irmão estava falando, né? Chegar ao ponto que tem uma palavra lá em Filipenses que foi a que Deus mais me trabalhou, onde diz que ele diz, sei estar contente com pouco ou com muito. Mas para chegar a esse estágio, Deus trabalhou muito em mim. Trabalhou, primeiro, na área da enfermidade do meu filho, a qual ele queria apenas usar aquele meio para me trazer para a igreja. Logo que eu fui me entregando para o Senhor, logo em seguida veio meu esposo, mas eu tinha muito orgulho no meu coração. E uma das coisas que o Senhor começou a trabalhar forte, depois que Ele curou nosso filho das convulsões, foi a área financeira. Então meu esposo sabe fazer muitas coisas na área profissional, mas as portas começaram a se fechar. E houve um momento, eu fazia terapia com o irmão Sérgio, né? E ele sempre me aconselhava, mas eu era muito braba, eu era muito dura de coração. E todas as vezes que eu chegava, eu dizia, irmão, parece que está piorando as coisas lá em casa, as portas estão se fechando. Ele diz, não, irmã, tenha paz, Deus está trabalhando. E eu me lembro que Deus trabalhou muito na parte do orgulho, porque meus pais sempre trabalharam e eles sempre, de uma maneira ou de outra, eles nos davam as coisas que a gente necessitava. E aí, quando eu casei e logo em seguida aconteceram tudo isso, para o Senhor trabalhar em nós para nos tornar servos, né? Nos chamou para a missão. E eu não entendia quando o Senhor, o pastor dizia para mim assim, irmã, Deus vai prover tudo o que você necessita. E eu não entendia, eu achava que eu ia orar e que logo em seguida ia abrir uma porta de serviço. Então eu olhava para o meu marido como aquele que tinha que trazer o sustento para dentro de casa. Então eu colocava minhas expectativas todas nele. E por isso que a gente brigava muito e várias situações ocorriam no nosso lar. Mas, graças a Deus, irmãos, quanto mais eu me endurecia, mais Deus trabalhava. Mas houve um momento que eu entendi. E por isso que a gente precisa entender o que é esse prover de Deus. Para ti não te sentir angustiada, para ti não ficar preocupada se tu vai ter o que comer, o que vestir, se tu vai ter onde morar. E houve um momento que a gente ficou com privações intensas, assim, que a gente abria o nosso armário e não tinha. E aí eu orava, Senhor, dizia, Senhor, venha prover, né, o alimento diário que a gente precisa. E logo em seguida Deus levantava irmãos, né, para nos abençoar. Só que eu não entendia e eu dizia, mas a que ponto eu cheguei? Ao que ponto eu cheguei? Eu não acolhia aquilo como vindo
da parte de Deus, como Deus me abençoando. E a partir daquele momento que houve aquele rompimento, logo em seguida, Deus nos chamou para a missão. Nós já fomos em algumas cidades, já tivemos em missão em outras cidades, e agora estamos em Farroupilha. Então esse momento agora para mim, irmãos, tem sido de grande bênção. Não tem sido mais de sofrimento, de dizer, mas eu não tenho uma casa minha, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Não, Deus trabalhou em mim, irmãos, que eu consigo me sentir satisfeita com o pouco que tenho. Se tenho muito, amém. Se não tenho, amém. Mas Deus trabalhou dentro do meu coração. Porque senão eu não conseguiria. Porque como o irmão estava falando, a gente como mulher, a gente tem muitos planos, muitos sonhos, né? E bota muita expectativa em pessoas. Mas Deus não quer. Deus quer que a gente venha depender totalmente dele. Amém? Bom, aproveitando o gancho, né? Voltando lá atrás também, por isso que servir a Deus é só alegria mesmo. Porque lembra do passado, mas não lembra com tristeza, e lembra com alegria. Amém. Porque as circunstâncias do passado são para Deus revelar o que Ele tem para nós no futuro. Então, como eu posso dizer assim que a minha vida começou mesmo quando eu fui servir o exército. E lá eu fiquei por praticamente 10 anos. E na realidade ali foi onde Deus me levou para me ensinar muitas coisas. Desde cadeia de autoridade, administração doméstica, administração financeira. Ali foi o aprendizado prático de todas as coisas. Porque naquele meio você vê de tudo. E ali você pensa que tem um grande número de pessoas que tem companheirismo, tem colegas, tem amigo, mas não tem. Enquanto você está bem, você está patrocinando, você tem amigo. Mas no momento que você despenca, você está sozinho. E na época eu lembro que eu ganhava em torno de 10 salários mínimos, que era uma renda razoável. E Deus começou a operar sem eu saber. Porque quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, pode ir para a barriga do peixe, pode ir para onde for que Deus tira de lá, não adianta. E lá no fundo eu sentia que Deus tinha um propósito para mim. Porque eu lembro que na minha época não era a época da tecnologia, não era a época do MSN, do SMS, Skype, etc, etc. Era na base da carta. E eu gostava muito de escrever. E gosto, até hoje eu escrevo. Por isso que às vezes tem pessoas que dizem, mas a tua letra até bem é razoável. Mas não é porque eu uso a tecnologia que eu deixei também de lado. E eu sempre escrevia cartas para familiares e para conhecidos. E sempre no final eu colocava um versículo bíblico. Que eu tinha um daqueles pequenininhos que tem Salmos, Provérbios e o Novo Testamento, mas eu não sabia que aquilo era uma Bíblia. E eu achava muito bonito aquilo ali, porque eu achava aquelas poesias de Provérbios, para mim, no meu entendimento, na ignorância. Então, uma das passagens que mais eu citava nas minhas cartas, as cartas de Paulo, era Provérbios 16, que diz ali para confiar no Senhor, etc, etc, etc. Então eu sempre colocava, e com o passar do tempo, para minha mãe mesmo, que seguidamente eu mandava, e ela guardava. E aí depois de muitos anos, depois que já aceitando Jesus, então
Aí ela mostrou aquelas cartas. Aí eu fui ver, eu digo, olha, Deus já estava agindo ali, eu não sabia. Então Deus já estava se revelando. Então todas as situações que ocorreram, todas as situações foram arranjos circunstanciais de Deus para que Ele pudesse cumprir o propósito dele na nossa vida. E uma das coisas que também eu sempre dizia, casar nem pensar, eu quero viver a vida livre. Com 19 anos já estava casado. Aí já tive que assumir mais um encargo, mais uma responsabilidade. Com 20 anos, pai, mais um problema. E veio já um atrás do outro. E aí começou. Porque uma coisa que a gente vê hoje, a gente lida com muita na área da terapia. Então a gente vê assim, ó, que geralmente uma pessoa que teve muitas dificuldades, quando ela começa a adquirir posses, ela se corrompe. Porque ela não teve aquilo, então ela quer mostrar que ela é capaz de ter aquilo e mostrar que ela conseguiu. Então eu fui criado numa situação assim, ó, lá na minha terra, que eu sou natural de Camaquã, fica entre Porto Alegre e Pelotas, bem na 116. E muitas pessoas dizem, Camaquã é bem interiorana mesmo, é uma cidadezinha de 70 mil habitantes. Eu digo, ótimo, beleza, só que aonde eu nasci era no meio de uma mata atlântica, onde os nossos vizinhos eram índios. Para estudar, a gente caminhava 1h30 no meio da mata, nas trilhas, para chegar no colégio do interior. Então, foi uma vida muito sofrida, de muitas dificuldades, de muito sofrimento mil. Então, aquilo ali, exemplo de família eu não tive, de pai, mãe até, que ainda ela se desdobrava ali, eu creio que Deus até usar mais de pai, não tive. Então eu tive todos os meios, todas as oportunidades para me tornar um marginal mesmo. Drogado, porque havia muita carência, havia muitos ressentimentos, e eu tive oportunidade. Crack, cocaína, maconha, tudo eu tive. Mas Deus teve tanta misericórdia que eu não fiz uso de nenhuma delas. Na época do quartel, que muitos dizem que o quartel é um regime muito rígido, tudo, eu tinha um tijolo de 1 quilo de maconha dentro do meu armário. Para negociar, para fazer dinheiro. Eu não usava, mas para fazer dinheiro, para poder viajar. Porque eu queria mostrar que eu era capaz, não importava o meio, mas eu era capaz de adquirir dinheiro. Então foram muitas situações, muitas dificuldades. E quando depois que eu comecei a subir na vida, no exército, comecei a ganhar bem, então eu digo, agora eu vou mostrar que eu sou capaz mesmo. Que eu posso atingir aquela meta que eu sempre tracei, que eu não tive. Então Deus ali começou, agora está ficando bom. Porque agora eu vou mostrar o meu poder. E ali começou. Os 10 salários mínimos, não conseguia pagar aluguel. Na época da doença do PIA, a gente gastava em torno, isso há 18 anos atrás praticamente, gastava em torno de R$500 só de farmácia. Até a receita era pago, tudo era na base do dinheiro. E ali se foi amontoando dívida sobre dívida. Até que ela se tornou impagável. Então, resumindo, quando Deus me chamou, eu cheguei endividado, casamento quebrado e filha com doença incurável. E aí, imagina aquele orgulho, aquele poço de orgulho, de autossuficiência que era capaz, porque Deus deu muitos dons naturais para mim. Então, por causa desses dons, eu achava que eu era capaz, mas era Deus que estava ali. Mas eu não sabia. Então Deus começou a fechar. E os dons, os talentos, eles não puderam fluir como eu queria.
E ali só foi. E aí eu lembro que depois de muito quebrantamento, e na época ainda eu estava no quartel, então tinha muitos colegas, ali tinha pastores, tinha batuqueiro, tinha espírita, tinha tudo que era, todas as classes de religiões. Então um convidava, não, vamos lá no meu centro lá, que a gente faz uma magia branca é do bem, a gente leva uma roupa dele lá e que ele vai ser curado. Eu digo, não acredito nessas palhaçadas. Não, mas tu tem que acreditar, tu veja bem, olha como está a tua vida. Eu digo, não acredito. Aí o outro convidado, vamos lá na macumba lá que faz um trabalho pesado, porque isso aí foi trabalho pesado que fizeram para vocês, para destruir vocês. Não acredito, não vou nessas palhaçadas. Aí vinha outro, não, vamos lá no centro espírita lá que tu vai tomar um passe que vai. Eu digo, também não acredito nessa palhaçada. Aí vinha um pastor, vamos lá porque Jesus pode ressuscitar. Eu digo, não, isso aí que eu vejo, isso aí não é Deus. Então, rejeitava tudo e todos. Mas hoje eu entendo o porquê que eu rejeitava. Que é isso que as pessoas também precisam ver hoje, os que ainda não vieram. Elas não querem ouvir Deus, elas querem ver Deus. E eu não via, eu ouvia só falar de Deus. Então, ali foi, e uma pessoa próxima, vendo a nossa situação, que estava complicada, a mesma coisa, aí ela disse, vamos lá, que aquele cara, ele cura meio mundo. Eu digo, isso é charlatanismo, isso aí é ilusão. Isso não dá. Não, mas vamos lá. E de tanto insistiu, como era uma pessoa próxima, para não arranjar briga. Aí eu digo, eu vou uma única vez. Aconteça o que acontecer, uma única vez. E para vocês verem como o bichão é graúdo. Aí a gente foi. E eu sempre fui muito, digamos assim, legalista. Se marcou comigo 7 horas, é 7 horas. Se marcou 8 horas, é 8 horas. Aí foi marcado. Não, 7 horas, está ali. Vamos. E eu pontualmente, 7 horas, estava lá esperando. E era quase 9 e o cara não chegava para atender. E eu já estava ali, as entidades já estavam a 1000, né? As que estavam lá naquele lugar e mais as que estavam comigo, imagina que a somatória. E lá pelas tantas ele chegou. Muito mal educado e passou. Daqui a pouco mandou a gente passar numa salinha escura. E eu sempre, ignorante nessas questões, ouvia falar na tal da cirurgia espiritual. Aí entrei naquilo, tinha uma maca hospitalar, com um lençol vermelho ali, cheio de coisa, aquele auê todo. Mas aquilo sempre me martelando, a cirurgia espiritual. Daqui a pouco ele disse assim, só olhou para mim assim, não te preocupa, pai. O que teu filho tem não é nada, é só espiritual. Eu digo, mas nem te falei nada. Agora é só que falta adivinhar o que eu estou pensando. Mas vê como o bichão é graúdo mesmo, já para tentar me capturar minha mente para dizer que ele habita. Aí ele me disse assim, deita ele ali naquela maca. Eu digo, não. Voltou o pensamento, cirurgia espiritual. Eu digo, esse cara meteu uma faca, um estilete na barriga, no meu filho, ele vai ficar o desenho dele na parede. E aí eu larguei ele levanta a camisa dele. Aí eu levantei a camisa, mas eu não olhava mais para a maca, eu olhava para as mãos dele, o que ele ia pegar. Se ele pegasse alguma coisa cortante, eu ia deixar o desenho dele só na parede da sala dele. Aí ele ia olhando assim, onde ele ia, olhando, o que ele estava fazendo. Aí ele só chegou, apertou na barriga dele e deu, tá, pode ir. O que a Bíblia diz? O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Pergunta se deu alguma convulsão a partir daquele dia. Passou-se quase um mês, nada de convulsão. Aí a pessoa que me pressionou para ir, viu, eu te falei, tem que levar, tem que voltar lá. Eu digo, eu te falei uma única vez e eu não volto mais lá. Trato é trato, eu honrei o meu trato, eu fui. E acabou. No mesmo dia, que dava em torno de 8, 9 convulsões dia, passou a dar 30. E ali só
foi piorando, piorando, piorando. E ali então aí, Deus levantou uma mulinha para convidar. E depois de algum tempo comecei a ir. Mas o que me chamou a atenção não foi a logística, não foi a estética, não foi a pregação. A igreja do Senhor Jesus. Que até então nem era igreja, era um projeto, era um grupo familiar. Era um projeto de grupo. Então aí eu contrariado, endemoniadinho por natureza, mas fui. Se eu imaginava assim, se bem não fizer, eu creio que mal não vai, porque eu já não, mais mal do que eu estou não vai ficar. Aí fui. Mas quando cheguei naquele ambiente, algo ali já me chamou a atenção, que era algo que fazia muito tempo que eu não via e não sentia. Que é o que todo mundo procura hoje, a paz. Mas aí, como em virtude até da criação, eu tinha muito complexo de inferioridade, tinha muitas rejeições, muito orgulho, então eu fiquei bem num cantinho escondidinho, esperando o amém para mim sumir para a rua. Mas aí uma pessoa no final assim chegou e perguntou assim, nem perguntou para mim, ela estava do meu lado assim, mas eu acho que as entidades que ela viu era tanto que ela ficou até com receio de perguntar. Então ela perguntou para minha esposa, será que o teu marido aceita uma oração? Aí eu olhei e digo, mas ela está do meu lado e não perguntar para mim, aí brotou mais a rejeição ainda. Eu digo, uma criatura do meu lado, não perguntar para mim, mas... Aí lá dentro eu ouvi uma vozinha que dizia, diz logo que tu aceita para te sair desse lugar. E eu digo, feito, aceito. Graças a Deus que aquela vozinha esqueceu de dizer, quando eu fiz aquela oração, meu nome foi escrito, que eu troquei de reino. E ali foi, e até hoje, irmãos, assim a gente está. Não que a vida é um mar de rosas, mas sim que a cada dia Deus vai ensinando como a gente passar por todas as tribulações, porque nada acontece por acaso, tudo tem um propósito. Então, depois daquela oração repetida, ali foi. Aí demorou mais um tempo, aí comecei a conversar mais com o Sérgio, então eu tinha aquele complexo de inferioridade, assim, então se você tem um curso superior e eu mal tenho primário, eu não posso conversar. Eu não tenho cultura suficiente para me equiparar. Então eu sabia que eu ouvia falar do Sérgio Alves, e que era formado em administração, formado em não sei o que mais, empresário, formado, e eu digo, o que eu quero conversando com esse homem? Se eu não sei nem falar, nem um português correto. Mas aí a gente começou a conversar e ele disse assim para mim um dia, com toda aquela calma, tu já é batizado? Eu digo, sim. Quando era pequenininho eu fui batizado. Ele, não, irmão. Aquilo ali foi uma dedicação. Tu não foi batizado, tu precisa descer as águas para cumprir a justiça. Eu digo, não, isso aí não. Então tá, tu quer? Eu digo, se tem que fazer, vamos fazer. E fui. E ele nem me explicou que era a terminação da velha natureza, que etc. Todo aquele trâmite da explicação do que é o verdadeiro significado do batismo. Mas eu fui. E eu lembro que uma pessoa, quando eu saí da água, ela me disse assim, ó, a partir de hoje, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. E de fato não foi, porque piorou mais ainda. Mas não é que piorou, e sim que Deus começou a tirar o orgulho, a rejeição, o complexo de inferioridade, e foi tirando todo dia. Aí piorou para quem? Para o velho homem, mas para o novo homem ficou maravilhoso. E aí, para continuar a quebradeira, aí começou um grupo familiar lá em casa, que na realidade já existia, mas depois que eu entrei, aí eu assumi. Eu entrei um dia na igreja, no mesmo dia eu já era líder de grupo, para ver que espetáculo. E hoje a gente vê os irmãos com uma resistência para assumir um grupo familiar. Eu não conhecia a Bíblia, não sabia se era de comer, se era de beber, se vestir, e assumi. E aí, para me quebrar, terminar com um complexo de inferioridade, Deus botou um casal de dentistas. Chegava naquele carrão lá. Eu digo, meu pai, aí é para quebrar mesmo.
Mas ali Deus deu graça, sim, por quê? Porque Deus olha sempre o que está dentro. Deus não olha a casca, Deus olha o conteúdo do amendoim. Então, nesse estágio, aí Deus foi trazendo, foi operando, foi livrando. E aí eu comecei a orar. Aí um dia o Sérgio, falando com ele assim sobre finanças, ele disse: irmão, mas tu tem que dizimar. Eu digo: bonito, vou dizimar o quê? Se eu só passo o cartão no banco para ver onde é que foi o dinheiro e para ver quem é que eu fiquei devendo, eu nem vejo a cor do dinheiro. Aí ele: ó, irmão, Deus honra segundo a motivação do nosso coração. Então tu coloca diante de Deus que tu quer ser fiel a Ele. Deus está vendo que tu não está recebendo nada, mas que tu quer ser fiel. Eu digo: beleza, então vamos à luta. E ali eu comecei a encolher. Por exemplo, eu trabalhava árduo, não via a cor do dinheiro. E aí eu comecei a reduzir o horário de sono para meditar. Então, bons anos eu dormia 4 horas. O resto era meditar e ir para grupo familiar e fazer a obra. E ali eu coloquei diante de Deus. E ali eu comecei a ter a experiência com Deus na área das finanças. Porque nesse meio tempo de todo esse translado, eu pegava dinheiro, eu tinha conta em 2 bancos, cheque especial de limites altos, estava tudo torrado. Gerente indo lá em casa, chamando de caloteiro, sem vergonha, mau caráter. E eu ali quietinho, louco para fazer uma besteira, mas tem que ficar quietinho, porque estava errado. E como os gerentes me cortaram, meus créditos, tudo, a dívida ficou, mas eu não tinha mais como jogar. Aí eu fui aonde? No agiota. Naquela época, o juro era em torno de, na bagatela de 20, 30, 40, 50% ao mês. Então aquilo ia rodando assustadoramente. E eu pegava, todo mês eu pegava um pouquinho com ele para mim poder, pelo menos, comer alguma coisa. E quando eu coloquei diante de Deus que eu queria ser fiel, devolver o que não era meu, porque eu queria desfrutar, porque se ele disse que ele abriria a janela do céu, que ele proveria, que ele fecharia a boca do ladrão para não me roubar mais, eu queria ter aquela experiência. Então eu coloquei. E aí todo dia eu ficava: chega final do mês, chega dia 5 para me passar o cartão. E chegou o dia do pagamento, fui lá no banco, passei o cartão, disponível na minha conta, R$88. Eu digo: eu acho que esse negócio funciona. Tirei 9, na época não tinha nem gasofilácio, era tudo em mãos. Fui lá, entreguei para o irmão Sérgio. Voltei e digo: passa rápido o mês, passa rápido o mês. Segundo mês, passo o cartão, 370. Eu digo: opa, está melhorando. 37, está aqui. Terceiro mês, todo o salário livre. Aí eu fui no gerente do banco, no gerente das contas, eu digo: o que houve que não descontaram nos convênios meus? Ah, não sei o que deu, aí te vira esses teus enroscos, aí tu que paga tuas contas, aí bloqueamos tudo aí para te pagar. Eu não vou pagar mais nada para ti. Aí ali eu vi a mão de Deus. Aí tirei o que não era meu, fui lá, devolvi, e aí comecei a administrar. Aí um dos gerentes de um dos bancos, que tinha me chamado de caloteiro, de sem vergonha, de etc, etc, e outras coisas que eu não vou nem citar aqui, para não dar depressão em quem está assistindo. Eu estou lá, bem tranquilo, no meu trabalho, daqui a pouco eu vejo ele com a pastinha embaixo do braço. Ah, vem cá, quero falar contigo. Eu digo: mas agora aqui eu vou te dar uns karatê. Tu vim me ofender no meu trabalho aqui, agora a coisa vai enfeiar. Eu digo: o que tu quer aqui? Não, aqui o banco abriu uma linha de financiamento e eu me lembrei de ti. Eu digo: o que é isso? Ele disse: não, abriu, olha, dá exatamente o que tu precisa, tudo para te pagar tuas contas e tu só vai ficar pagando a parcela. Eu digo: opa, então deixa eu ver o que está rolando aí. Aí ele abriu as folhas ali, o contrato já estava tudo prontinho, o financiamento, as parcelas, os valores, era só eu assinar e já estava na minha conta. Aí eu olhei, mas o demônio do orgulho é terrível. Ainda quis ofender ele, que era o financiamento que há 3 anos atrás eu estava pleiteando para me pagar todas as minhas contas. Mas era Deus que estava fechando porque queria me trabalhar.
Aí eu olhei, ofendi ele com algumas palavras leves, não iguais às que ele me ofendeu, mas ofendi também. Ele disse, não, mas isso aqui foi agora. Aí eu digo, não, então tá, onde é que eu assino aqui? Aí assinei, ele disse, tá. Como era uma soma considerável, ele disse, tu pega lá no banco ou eu trago aqui para ti? Porque é muito dinheiro, eu trago aqui, eu posso trazer aqui para ti. Eu digo, então traga aqui melhor. Em 1 ano, a dívida impagável foi paga. 6 meses de igreja, o filho curado. E o casamento que demorou um pouquinho mais para ser restaurado. Porque todo dia está em fase de restauração. Então, irmãos, assim, ó, isso é uma pequena parcela do que Deus já fez, do que Deus pode fazer. Porque se a gente fosse, claro que o tempo não é muito também, mas a gente poderia. E eu lembro só de uma palavra, se permite, que no início da caminhada, Isaías 41, que eu tinha uma Bíblia, não era uma Bíblia grande, que nem essa, mas era uma Bíblia pequena. E essa Bíblia, eu podia pegar ela do jeito que eu pegasse, eu podia jogar a 20 metros de distância, do jeito que eu jogasse, ela sempre caía aberta, Isaías 41. E os versículos ali são os versículos do 10 ao 13, que são as promessas de Deus. E eu lembro dessa primeira palavra que diz, não temas. E eu não entendi o porquê. Por que eu fazia tudo aquilo? Eu podia abrir a Bíblia, largar um tijolo em cima dela para apertar, para ela não ficar marcada. Mas quando eu fosse abrir, era sempre. 8 meses depois que entrei na igreja, um belo dia, por isso que a cidade de Farroupilha é uma bênção. Eu estava aqui na cidade de Farroupilha, a trabalho. Logo que surgiu o tal do celular, eu recebo um telefonema. Ó, vem embora para Cachoeira que tu tá na rua. E se foi todas as expectativas que estavam ali presentes. Quando a vida parece que estava se organizando, despencou tudo. No mesmo dia, Deus voltou de novo a palavra. Não temas porque eu estou contigo. Então ali foi a rema, ou seja, o chamamento que Deus tinha um propósito, que não era para mim ser milico, não era para mim ser empresário, embora hoje eu tenha empresa registrada, mas é só para ter registrada mesmo, porque trabalho que é bem bom é só para Deus mesmo. Então, Deus tem um propósito. E essas palavras, assim, foram palavras que me marcaram muito. Não temas, porque eu estou contigo, eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço. Então, foram palavras que me transformaram e me fortaleceram, porque imagina você ganhando 10 salário mínimo, da noite para o dia, desabar tudo. E ali eu comecei a ver sempre a mão de Deus. Todo dia Deus fazia uma obra, todo dia Deus trabalhava, todo dia Deus tinha um arranjo, mas sempre junto com o arranjo vinha a bênção. Então isso que a gente precisa fazer. E hoje, aí em 2001, a gente foi para Caçapava do Sul, foi os primeiros a começar a expandir a igreja do Senhor nos 4 cantos deste mundo. E naquela época a gente ainda não tinha toda essa estrutura logística de material, de apoio, CDs, DVDs, apostilas, não tinha nada disso. Né? Tinha até então, logo no início, uma fitinha cassete, que era uma bênção quando ela resolvia sujar e não andava. Então, mas era aquilo que a gente tinha, mais era a palavra. E a gente via como Deus se movia. E é por isso que a gente precisa hoje fazer o quê? É cumprir a palavra, medita dia e noite neste livro da lei, para que te vás bem e tudo que tu fizer prosperará. Então, os materiais eles estão hoje à nossa disposição para nos apoiar a gente a desenvolver. E ontem mesmo compartilhava, e na questão do material, que hoje, nos dias de hoje, muitos não valorizam esse material. E eu compartilhava com a pessoa que eles até às vezes surpreendem quando eu falo. Mas isso não é para se soberbecer, se vangloriar, e sim
para investimento. Não só no meu crescimento espiritual, como investimento para o reino também, que nós vivemos num mundo capitalista onde precisa dos recursos materiais também, financeiros. Eu tenho em torno de 400 livros, eu tenho girando em torno dos 1.500 CDs, DVDs não sei quantos, apostilas tenho todas, tudo que elas, banners eu tenho todos, tanto em A4 como tamanho normal. Tudo que sai, eu estou sempre investindo. Não só, embora muitas coisas já não são estranhas para mim, mas sim no intuito também de investir para a expansão do reino. Porque é necessário. Porque nós hoje somos uma família. E como eu vou ver o meu irmão em dificuldade e não vou ajudar? Então, e como eu vou ajudar? É investindo no reino. E o reino tem um rei, e o rei que vai decidir de que lado ele vai ajudar. Então não quero me estender muito, deixar para o Cleider também. Ô, glória. Irmãos, então nesses minutos que nos restam aí, né, glória a Deus por todo esse testemunho, né, de vocês. Tenho certeza que ficou bem claro, né, para todos, da necessidade da obediência, né. Seguir a palavra, e como o irmão mesmo disse, né, está escrito, né, em Malaquias 3, provai-me nisto, né. Está escrito, provai-me nisto, né? Se eu não vos abrir as janelas dos céus, né? Então eu glorifico a Deus, né? Deixo aí então para a irmã Elisângela fazer aí as considerações finais em Cristo, né? E depois o irmão Paulo, então você conectou, assistiu, você desfrutou, né, desse riquíssimo programa, desse testemunho, né? Realmente de uma história de Deus, de vitória, né? E como o irmão compartilhou, nós não estamos aqui para exaltar, né, a coisa ruim, sim, ao poder de Deus, né, e os milagres que Deus fez, né, nas vidas também desses irmãos. Elisângela. Eu queria ler uma palavra que o Senhor trouxe a primeira vez que eu abri a Bíblia. Amém? Hebreus 13, versículo 8. Onde está escrito: Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Amém, irmãos? Então, tudo que o Senhor Jesus Cristo fez, com todas as experiências vividas, que os discípulos, que aquela multidão, né, que acompanhava Jesus, tudo aquilo que acontecia, acontece hoje. Por que eu falo isso, irmãos? Para terminar, eu falo porque o que eu vivi na área com o meu filho está escrito na Bíblia. Se os irmãos procurarem em Lucas 9, fala de um homem que tinha a mesma dificuldade com o seu filho que tinha convulsões. E ali o Senhor deu a vitória para aquele homem, como deu na minha vida também. Então tudo há de se cumprir, né, irmãos, quando nós temos fé no Senhor. Amém? Bem, então o que eu posso deixar para os irmãos que nos assistem é uma palavra de incentivo, de encorajamento a perseverar na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Porque eu sempre pergunto para as pessoas quando vêm falar mal das coisas de Cristo: quanto tempo dura uma mentira? E eu lembro que quando eu mentia, era uma semana eu já era desmascarado e já estava enrolado. Então, nós temos que fechar os nossos ouvidos, porque uma mentira, ela não dura 23 anos. Uma mentira, ela não dura 2000 anos e se propaga e se espalha para o mundo inteiro. Então nós temos que abrir o nosso coração para a verdade. E essa verdade não sou eu, não é o pastor, não é o presbítero, não é ninguém que vai revelar. É o Espírito de Deus através da minha busca, da minha comunhão com Deus através da palavra, do congregar, de um esquema de nutrição espiritual adequado,
ser organizado, até recomendo, tem uma apostila muito boa, chamada Liderança, Organização e Administração, para que nós possamos nos organizar, porque o pai da desordem é Satanás. Então, onde há desordem, Deus não habita. E isso Deus me provou na minha vida. Porque, como eu falei no início, eu fui criado em um lar totalmente desorganizado. E Deus começou a honrar tudo aquilo que Ele havia prometido na minha vida, somente a partir daquele momento em que as coisas começaram a ser colocadas em ordem. Todas as coisas. Sem pesar o que eu vou ganhar, o que eu vou perder, quanto eu vou ganhar com isso, como eu vou viver, o que eu vou comer. Prova disso, que quando eu fui chamado para assumir a igreja de Farroupilha, eu não perguntei nada. Como, quando, o que vai ser feito, como vamos viver, como vamos sobreviver. Porque essa obra, ela tem um dono. E se o dono mandou, ele é responsável. Porque a palavra diz que ele é fiel. Mesmo eu sendo infiel, ele permanece fiel. Então eu não tenho que questionar. Ah, mas isso, será que não foi homens, não é homens que está me mandando? Se esse pensamento brota neste momento na tua mente, isso denota a criança chorando pedindo alimento. Então a gente precisa se voltar muito mais para comer da palavra, para que esses enganos venham sair da nossa mente. Então que Deus abençoe ricamente a todos e que a vida divina cresça cada vez mais no nosso interior até se expandir aos 4 ventos. Ô, glória! Então ficamos por aí, nesse momento, lembrando, né, que você acesse o site tvmenorá.com.br e que você possa também desfrutar da TV por assinatura. Vá lá, clique, né, leia sobre, e que você possa investir no reino, como o irmão compartilhou também, né, adquirindo materiais da editora Vento Sul, e que você também possa investir no reino, né, podendo assinar a TV e ter à sua disposição, né, 12 canais mais 2 canais de áudio, né, com materiais riquíssimos de áudio, com mensagens de edificação e com profecias e orações e profecias. Que você possa ricamente ser abençoado, tu e a tua casa, meu irmão, minha irmã. Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz a todos.